5.703. E a segunda porção desta semana, Baruch Hashem, já cortou, já vai começar de novo. Só para registrar, né? Estamos no dia 21 de Adar do ano 5.783, dia 14 de março de 2023. Tivemos aí um corte meio rápido na internet, mas aí cortou e então estamos reiniciando aí, ok? Nós estamos nesta semana com as duas últimas porções da Parashá do livro de Shemot, Êxodo. Então essa semana nós vamos encerrar o livro de Shemot, o segundo dos 5 livros de Shemot, ok? E também dentro desse aspecto nós temos aí então as duas últimas porções, Vayachel e Pekudê, né? É a 22ª porção e a 23ª porção, né? Do ciclo 5.783. E dentro do livro de Shemot, nós temos as últimas duas porções como 10ª e 11ª. Então o livro de Shemot tem 11 porções dos estudos da Torá. Vayachel significa reunir toda a congregação, o povo de Israel. E Pekudê significa exatamente contas, né? Prestação de contas, nesse sentido aí. Então nós estamos aí nos últimos capítulos do livro de Shemot, ok? E nós vamos já falar sobre isso daí. Hoje nós vamos enviar o nosso shalom para o Carlos Alves, da cidade de Arcos de Valderez, lá em Portugal. O Toninho Medeiros, lá de Ribeirão Preto, São Paulo. A Gisélia Vilarinho, da cidade ali de Cumbica, ela e a família ali em Guarulhos, Grande Guarulhos, né? Próximo ao aeroporto, ok? A Miriam Oliveira Vidal, a Manu Almeida de Jundiaí, São Paulo, né? No grupo do Facebook, Benei Noar, Bauru, Pirajuí e região, nós temos ali no grupo, né? O Vinícius Costas de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a Inês Martins aqui de Pirajuí, a Maristela Maciel e o seu marido, né, o Ronaldo, da cidade Raul Soares, lá de Minas Gerais, a Priscila Maria, aqui de Lins, né, também a nossa região aqui, a mais nova integrante aqui dentro da nossa região aqui. O Luiz Ribeiro de Itaquera, Grande São Paulo, a Sebastiana Riverleia, da cidade de Cacoal, Rondônia, lá no norte. Enoque Francelino, São Paulo, capital, e a Ana Lúcia Campos, do Rio de Janeiro. No grupo Em Busca do Conhecimento Judaico Ortodoxo do Facebook, nós temos aí o Valdir Pires Adão, São Paulo, capital, o Fernando Duarte, lá do Rio de Janeiro, Jailson Rabelo, da cidade de Bogotá, lá na Colômbia, né? A Genesi Tolentino dos Santos, Londrina, Paraná, o Ben Yosef Ain Ribeiro, da cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, do grupo Em Busca de Conhecimento Judaico Ortodoxo. E temos aí também, né, dentro dos nossos amados que estão sempre curtindo, participando, né, e compartilhando, a Tereza Jacinto, também de Ribeirão Preto, São Paulo, Arlan Tavares, Fortaleza, né, Ceará, a Áurea e o esposo Ivan Lisboa, lá de Belém do Pará, o Gilberto Augusto, de São Miguel dos Campos, lá em Alagoas, né? Então os nossos amados aí, o nosso Shalom, Shalom. A Maria do Socorro Salles, Brasília, né? Aqui capital federal, a Luciana Rodrigues, Marília, nossa região, né? O Dirceu Ribeiro, né? De Volta Redonda, também do Rio de Janeiro, Baruch Hashem, né? Está por aí também, ok. Hoje, como nós temos duas porções para fazermos os estudos e as reflexões durante a semana, então hoje nós estamos
Na segunda leitura, aliás, na terceira leitura da dupla de porções, né? Então hoje nós estamos no capítulo 37 de Shemot, Êxodo, do verso 17 ao 29. Então aqui é uma sequência sobre a questão da construção do Mishkan. Os utensílios, né, do tabernáculo são feitos dentro das orientações que Moshe passou ao povo, né? Principalmente ali os dois grandes, né, artífices, né, Bezalel, né, Betzalel e Aholiav, né, um membro da tribo nobre de Yehudá, que é o Betzalel, e Aholiav, né, da tribo mais simples, né, que é exatamente a tribo de Dan. E por que tribo mais simples? Porque Dan, né, e a sua casa vem exatamente de Iacov, né, e a concubina Bilá, né? Então de Bilá nasceram o Dan e Naftali, né? A concubina Zilpá, né? Então dela nasceu Gad e Asher, né? Então são as 4 tribos chamadas mais simples, não inferiores, ok? Mais simples. Enquanto nós temos aí dentro desse de todo esse aprendizado, de todo esse desses 12 filhos, né, de Iacov aí, né, que nós temos essa questão de terem nascido, né, das 2 esposas, né, oficiais, etc. e tal, bem como também das 2 amas, né, as 2 servas, melhor dizendo, de Leia e Rachel. Então, Bilá, ela foi a serva de Rachel e Zilpá foi a serva de Leia. E de Leia, né, nós temos aí os 6, que é Reuven, Shimon, Levi, Yehudá, Zahar, Zevulun, que nasceram de Leia e Yaakov. De Rachel nasceram então junto com Yaakov, né, como marido e esposa, Iosif e Beniamim. E com a serva de Leia, né, Zilpá, nasceram Gad e Asher, né? São as tribos chamadas mais simples, né, dentro desse escopo aqui dos 12 filhos de Israel. Mas a grande mensagem sobre essa questão de Betzalel e Aholiab é que separados somos metade. Pode ser nobre, super nobre, companhia limitada, não. É metade. É metade, né? A mesma coisa para as tribos mais simples, né? As 4 que vêm de Bilá e Zilpá, né? Também são metade. E então, assim, quando se unem, por isso meio shekel, traz a mensagem: juntos nós somos mais fortes e juntos nós somos imbatíveis. Unidos em unidade, faz com que nós tenhamos um verdadeiro amor fraterno mútuo e nós tenhamos em foco a nossa tarefa suprema. A nossa tarefa suprema é, de fato, transformar este mundo para ser a moradia de Deus, ok? Então esse é o objetivo que o Eterno tem. Então por isso o nosso foco precisa estar exatamente nesse sentido aí, ok? O Dirceu Ribeiro, né, posterior à live, estaremos entrando aí em contato pelo zap aí, pelo telefone que você passou aí, ok? Baruch Hashem. Então, na nossa aliá de hoje, né, a terceira aliá da porção dupla de estudos da Torá. Então nós temos aí o capítulo 37, versos 17 a 29, ok? Então, na continuidade dos materiais e dos objetos, né, exatamente do Beit HaMikdash, aliás, do Mishkan, o tabernáculo no deserto, né? Então nós temos a continuidade, nos fala sobre a menorá de ouro, né, que é de uma peça só de 7 braços, né, sem emendas e coisas semelhantes. Nos fala sobre o tronco da menorá de 4 cálices, né, e de 7 braços.
Depois nos fala sobre o altar do incenso, né, de madeira de acácia. E também fala sobre a questão do óleo de unção, né, o óleo sagrado de unção, para, junto com o incenso, ser dois ingredientes bem elevado por causa do cheiro, o aroma, o olfato. O olfato, ele é o atributo mais apurado e elevado espiritualmente no ser humano, e por isso o incenso e o perfume, né, do azeite eleva as coisas a Hashem de forma bem preciosa, ok? O que nós queremos aqui focar no dia de hoje é exatamente as mensagens que nós temos do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre as questões que estão conosco dentro do aspecto, né, a dinâmica da relação que o Michigan traz para nós nas mensagens dos seus artigos, né? E dentro desse sentido nós temos a contribuição única de cada um. Nós temos aí 3 tipos de metais que são usados para isso, né? O ouro, a prata e o cobre. E dentro desse aspecto nós temos as mensagens respectivas. Vamos ver também sobre a questão da dinâmica, né, de uma relação, que são as 4 tapeçarias. Veremos também as 4 medidas, né, no sentido do Michigan, a construção, e essas 4 medidas, o que significa para nós. E também nós vamos ver sobre a questão dos 7 tipos de almas, né, que são as 7 maneiras de iluminar o mundo, né? Lembrando que nós temos a tarefa de transformar este mundo para ser a moradia de Deus, ok? Vocês estão escutando um delicioso barulhinho aí, é o Miguel, aliás, é o Benjamin, né? O nosso neto mais novo, né, de 2 anos, que está tomando banho e está fazendo a festa aí, né? Então, tá aí, então, temos o galo, temos os netos, né, que vão aí abrilhantando a nossa live aí, né? E para rechear a nossa live de vez em quando, e sempre, né, a dona Edna vem com aquele cafezinho aqui só para nos enfeitiçar com o aroma do café, né? Baruch Hashem. Então, amados, primeiramente, a mensagem do nosso Rebbe Menachem Mendel nesse sentido aqui que nós temos das nossas mensagens de hoje, sobre a questão dos 3 metais, né? A contribuição única de cada um. Então temos a prata, o ouro e o cobre, né? E aqui nós temos exatamente os 3 tipos de judeus que refletem sobre também, né, o quanto que nós precisamos avaliar essa questão aí sobre esses 3 tipos, quais são as lições para nós, né? Lembrando que o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, ele é de fato, né, o exemplo para nós, e por isso temos muito que aprender com ele, ok? Então é isso daí, né? O Roberto Andrade também está aí, né, de Paraguaçu Paulista, né, está presente aí, desde já, né, os nossos amados também, elevem suas preces aí o Roberto Andrade para uma rápida recuperação, né, do procedimento de cateterismo que ele passou, e está em recuperação aí, né? Uma recuperação sem sequelas, com muita saúde e vigor, para estar aí ativamente nos trabalhos para Hashem, ok? Então, a prata, ela representa exatamente entre nós aqueles que não se perturbam pela escuridão espiritual do mundo, mas pelo contrário, canalizam nele consciência divina, né? Então, o tipo de judeu prata é aquele que não se perturba pela escuridão, mas está sempre procurando canalizar dentro da escuridão a consciência divina, ou seja, ele não perde tempo e consciência divina, Torá, 7 leis de Noah, né? Pode estar
escuro, pode estar o tempo fechado, chovendo canivete aberto, como diz o outro, ele está lá, trazendo a consciência divina, sem sombra de dúvidas, ok? Então esse é o judeu prata, ok? Malu, São Sebastião, Distrito Federal, Brasília também, chegando por aí. O ouro, quem é o ouro? É aquele que representa que já estiveram presos, ou seja, apegados ao mundo material, mas conseguiram superar, né, a pressão de seu materialismo, do mundo materialista, então se libertaram do materialismo. Então o materialismo não tem poderes de influência a fazer com que eles sejam egoístas, miseráveis, mão fechada, né? Eles venceram aquela questão, né? A sua carteira de dinheiro, né? A sua conta bancária, o bolso onde está lá o dinheirinho. Ele conseguiu vencer o jacaré, a serpente, o escorpião, o crocodilo e por aí afora vai, né? Então ele venceu o materialismo. Ele significa que ele não é prisioneiro, não é escravo do dinheiro. Então ele está sempre contribuindo realmente para as causas nobres, né? Onde tem estudo da Torá e o estudo das 7 leis universais e também o envolvimento com as questões sociais, né? Da comunidade local, cidade, estado, etc, e etc, ok? Então venceu o materialismo. E o cobre, quem é o cobre? O cobre é exatamente aquele que ainda luta para superar o apego ao materialismo deste mundo, né? Ele ainda é mais prisioneiro do materialismo do que liberto, né? Ele está no monoteísmo, ele estuda, ele se esforça realmente para divulgar cada vez mais o monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica. Ele está ali na ativa, mas na hora que fala de contribuição, aí ele se contorce todo. Então ele fica condoído, né? Então ele fica ali, eu tenho que contribuir, eu preciso contribuir, mas eu não quero, mas eu preciso, eu quero, mas não quero. Então ele fica naquela luta, né? É o famoso cobre, né? Coitado, sofre pra caramba, né? E aí, à medida que ele vai aplicando, que ele vai obedecendo, ele vai saindo do cobre para prata e depois para ouro, né? Então depende de cada um, porque cada um, a sua luta, ela é pessoal, então não tem como alguém fazer isso por você, né? Ou seja, eu não vou fazer por você, ó, eu vou dar aqui uma oferta no lugar do fulano X, né? Eu que vou ser abençoado, não você. Então é individual isso daí, né? Cada um precisa lutar e vencer dentro desse aspecto aí, né? Então por isso, os 3 metais que foram usados na construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto, posteriormente o Beit Hamikdash em Jerusalém, né? É uma lição tanto para aqueles que se veem como ouro e prata, como para aqueles que se consideram cobre, né? Então o nosso Rebbe Menahem Mendel, o líder máximo da nossa geração, diz: quem é prata não deve fugir ao envolvimento do mundo físico. E no lugar disso, prefere ocupar-se apenas com assuntos espirituais, né? Então, quem é prata não deve fugir ao envolvimento no mundo físico e no lugar disso preferir ocupar-se apenas de assuntos espirituais, né? Então, vamos dizer, o Benei Noach, né? Vamos aplicar para nós mesmos, ok? Então, Benei Noach prata é aquele que não deve fugir realmente do seu envolvimento com o mundo físico. Você precisa se envolver com o mundo físico, o mundo secular, com as pessoas. Você precisa se envolver com o seu trabalho, no local do seu trabalho, com seus colegas de trabalho, na escola, na faculdade, etc, e etc. É um mundo secular. Você não pode se isolar, porque se você se torna um ermitão, você é aquele que habita no deserto, está no meio de pessoas, mas se isola. Você está no meio de uma comunidade,
mas você simplesmente decidiu não ter amizade com ninguém, não conversar com ninguém. Então, o crente, ou crente, o melhor, né? O Benei Noah, né? O Benei Noah Prata, ele não pode fugir das suas responsabilidades. Ele já venceu essa etapa de ser escravo e prisioneiro do materialismo. Então, o materialismo, ele não tem poderes sobre ele, né? É uma tentação, mas ele é mais alma divina do que alma animal. Então, ele tem mais facilidade para vencer o mundo materialista e a alma animal dentro desse aspecto, egoísmo e companhia limitada, né? Então, este é o Benei Noah Prata, né? E também nesse sentido, né, de maneira análoga, sem sombra de dúvidas, o Benei Noah Ouro quer dizer: quem superou o materialismo e, portanto, pode sentir-se imune aos seus perigos, ainda assim não está isento de elevar o mundo físico. Ou seja, o Benei Noah Ouro é aquele que já venceu literalmente, né, a questão do mundo físico. Ele não é prisioneiro. A tentação de ser um escravo do materialismo, do dinheiro e companhia limitada não tem efeito na vida dele. Ele é aquele famoso ditado: o que ele tem não é dele, é dos outros. Você já conhece esse ditado. Então é uma pessoa que ela é desprendida do egoísmo, do egocentrismo, da egolatria. Ele não é prisioneiro do dinheiro, ele não é avarento, escravo, né? De ser um avarento, né? Prisioneiro do dinheiro, do materialismo e companhias limitadas, né? E as suas sequelas aí e suas ramificações, ok? Então ele, apesar de ver o perigo que está aí no mundo secular, ele se envolve com o mundo secular, ele vai de peito aberto, né? Ele vai na coragem, na ousadia para enfrentar tudo e todos, porque o seu objetivo fundamental é, de fato, trazer mais luz divina, trazer mais presença divina, para que Mashiach se revele o mais rápido possível, agora mesmo. Amém, vem amém. E o cobre? O cobre, o Benei Noah Cobre, é aquele que pode pensar que primeiro ele mesmo teria que se refinar, e só depois disso estaria em condições de elevar o mundo. Mas a Torá lhe diz algo diferente. Ele também deve fazer a sua parte na construção de uma moradia para Deus neste mundo. Então, o Benei Noah Cobre, ele não pode também fugir da sua realidade. Ele pode tentar, mas ele também está na missão, na tarefa de refinar o mundo. Ou seja, a sua luta é mais difícil? Sim. A sua luta é mais terrível? Sim. Por quê? Porque a alma animal está mais forte. A alma divina, ela está lutando para não ser prisioneira. A sua alma divina está lutando para que realmente a alma animal, né, o egoísmo, a egolatria, né, só para mim e só para mim, e nada para os outros, né, e nada pelas causas nobres do estudo da Torá, das 7 leis de Noah, né, apesar dessa luta constante, mas ele está dentro do time. Ele faz parte do povo. Ele faz parte realmente daqueles que estão à luz dos olhos de Hashem e da sua Torá. Você não pode excluir o Benei Noah Cobre. E o Benei Noah Cobre, ele precisa fazer a sua parte, ele precisa lutar constantemente, até vencer completamente a sua alma animal e trazê-la para o domínio da alma divina. E sair da categoria cobre para a categoria prata, né? E o próximo passo é a categoria ouro. Então, por isso, né, amado, as contribuições de prata, ouro e cobre é para que nós não esqueçamos. A Tzedakah é importante para vencermos estas características negativas da nossa alma animal.
Quanto à questão da dinâmica nesta relação toda, né? Nós temos aí de fato 4 tapeçarias. Então, a contribuição de 4 tipos de tapeçarias, ela fala para nós dentro desse aspecto todo aqui, no sentido de nós estarmos atentos ao seu significado. Então, a relação fala para que dentro dessa colaboração, dessa contribuição, nós temos a lã escarlate, que é a vermelha, a lã turquesa, que é a cor do céu, a lã púrpura, que ela combina as cores azul e vermelho. E também temos o linho branco, né, que alude ao nosso básico inerente amor a Deus. Então, a dinâmica nesta relação sobre a lã escarlate e vermelho, ela se refere, o vermelho é a própria cor do fogo. Então, o fogo de dentro da alma, ela precisa ser o amor ardente por Deus. Você precisa sim ter um amor apaixonante por Deus. Sabe o que é um amor apaixonante? Sabe o que é um amor fervente em fogo? A gente pode dar o exemplo dos namorados, né? O namoro é algo espetacular. Quando eu comecei a namorar a querida Edna, lá vem a Edna na história. Ela só fala assim, meu Deus. Quando nós começamos a namorar, ela morava de um lado da cidade e outro do outro lado da cidade, né? Numa linha reta dava 2 quilômetros e pouco, mais ou menos, de uma casa a outra, né? Mas como não é linha reta, então por aí se tira uma base, né? Então, uma bela noite, uma chuva torrencial, aquela tempestade e chuva, e enxurrada correndo frouxo. E na época, nas proximidades da casa dela, não era asfaltado e nem calçada, era lama mesmo, né? E aí então, de repente, lá no determinado horário, no início da noite, né, bate-se na porta, abre-se a janelinha da porta, quem está lá? O José Marmol, lá. Mas com essa chuva, não é nada, isso não é nada. Mas o que é para o amor apaixonado, um amor paixão, no bom sentido, né? Que é um amor que se refere ao fogo, um amor que queima, que arde, que significa, quero estar perto da pessoa amada. É isso que significa a lã escarlate vermelha para a construção do mexicano. Nós precisamos ter esse amor por Deus. Eu quero estar perto de Deus, eu quero estar próximo de Deus, eu quero servir a Deus, eu preciso de Deus e eu preciso estar perto de Deus. Então eu não tiro férias. Pode chover, pode ser tempestade, pode ser calor, abrasador, seca. A boiada que estourou, na época tinha bastante boiada aí que os peão passava pelas ruas da cidade aí, né? Boiada para todo lado. Não tem perigo, não tem tempo, não tem hora, não tem nada. Quando se ama com amor ardente, vence todos os obstáculos para estar perto do seu amor. É isso que a lã escarlate vermelha quer trazer para nós. Deus está acima de tudo e de todos. Mas o meu amor por Ele faz eu subir às alturas. Como diz o salmista, por amor ao meu Deus, eu salto muralhas. E o que significa saltar muralhas? Com mais de 30 metros de altura, uma espessura que nem os muros de Jericó, segundo os nossos mestres, diz que ali cabiam em torno de 7 bigas, aquelas carroças de guerra da época, né? 7 bigas, uma do lado da outra, do tamanho das muralhas de Jericó, e ruíram,
caíram por terra. Então diz o salmista, por amor ao meu Deus eu salto muralhas. É esta lã escarlate que Deus quer que nós estejamos nos envolvendo com Ele, com um verdadeiro amor apaixonante. Por isso, lã escarlate vermelha. A lã turquesa é a cor do céu e faz uma alusão à nossa experiência da magnificência de Deus, uma experiência com Deus. Você precisa ter experiência com Deus. Ah, mas como que é isso? Nem sempre, a princípio, é saboroso. É dolorido. Nos quebra pelo meio. É triste porque choramos. Então, a experiência da magnificência de Deus. Como que eu vou experimentar que Deus é magnânimo? Só quando eu estou numa situação muito complicada. Aí ele revela-se, ele manifesta-se de forma magnânima, muito maior do que o meu problema, muito maior do que aquela situação adversa. Então eu tenho uma experiência da magnificência de Deus, da sua grandeza, do seu poder. Então, somente passando por experiências para experimentarmos da magnificência de Deus. Também nesta experiência, nós contemplamos a infinitude de Deus, mas a partir da perspectiva de nossa própria insignificância comparada a Ele, o que nos preenche de sentimentos de reverência e temor. Aqui, reverência, respeito, temor, medo. Porque quando nós, de fato, não por hipocrisia, mas de fato, nós reconhecemos a nossa insignificância diante de Deus, não de boca para fora, palavras vãs, vazias, mas realmente a pessoa ela experimenta o que eu sou diante de Deus. Tem uma prece no livro chamado Anene, ou Aneni, ou Aneni, um negócio assim, mas é um livro de preces Anene. E ali tem prece para tudo quanto é tipo de situações, ok? Então tem uma prece lá que fala, diz assim, eu sou verme e lombriga. Verme e lombriga. Eu acho que eu tenho até aqui. Deixa eu ver se está aqui. Perto de mim. Perto de mim. Cadê o meu livro de salmos? Está aqui. Está aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Qual que é a prece nesse sentido aqui? É a prece da... aqui. Tá aqui, ó. Você vai ver invertido, mas é Anene, Tá invertido, ó. Anene é um livro de preces, ok? E nessa prece aqui fala sobre... Cadê? Aqui. Reza para ter proteção e para ter êxito natural e temor ao céu. É exatamente a experiência aqui, sobre a questão da lã turquesa, a experiência da magnificência de Deus e a perspectiva da nossa própria insignificância comparada dele. Então nessa prece aqui, reza para ter proteção e para ter êxito na Torá e temor ao céu, diz assim, rogo-te, ó eterno meu Deus, escuta a prece do teu servo e suas súplicas, e protege-me durante o dia e a noite das distintas classes de espíritos do mal, das doenças, dos sonhos ruins e de todo tipo de decretos ruins que possam suceder. Ordena aos teus anjos sagrados encarregados da tua Torá e da sabedoria que iluminem os portões do meu coração para que ele se abra para a tua Torá. E implanta nos meus pensamentos o teu temor e o sentimento da insignificância, e o sentimento de que eu sou pó e cinza,
verme e lombriga, de coração abatido e de espírito humilde, uma sombra veloz e um mero bruto do campo. Depois continua com as demais questões dessa prece aqui, que numa outra oportunidade podemos até falar completamente aqui, ou podemos, né, também compartilhar através do Zap aí, principalmente, né, que parece que é mais fácil de compartilhar, né, para os amados aí também que assim o desejarem, ok? Então vejam bem, Alain Turquesa é uma experiência pessoal da magnificência de Deus e da nossa insignificância diante de Deus. Um pouquinho que você diz para você mesmo, eu sou, você já caiu do cavalo. Porque só Deus, só o Eterno pode dizer, eu sou. Entendeu? O que você é? Eu sou, caiu do cavalo. O que você é? Sou apenas pó e cinza, verme e lombriga. Tá bom assim? Então você tira o eu e só fala sou, para não falar semelhante ao Eterno. Eu sou. Só Ele pode dizer, na realidade, né? E como certas perguntas não tem como nós falarmos diferente, então você omite o eu, que aí você está omitindo o seu ego, o seu egocentrismo. Você está abatendo, destruindo a egolatria. Então diz apenas, sou pó e cinza, verme e lombriga. Tá bom? Uma experiência da nossa insignificância diante de Deus, ok? O que nos preenche de sentimentos, então, quando nós assim agimos, de uma verdadeira reverência para com Deus. Reverência. Ele é, eu sou pó e cinza. Entendeu? Então, reverência e temor. Esse temor aqui é medo mesmo. Por que medo? Não que Deus nos causa medo. É medo de nós mesmos. Sabe por quê? É o medo de eu me render ao meu ego e eu querer ser prepotente diante de Deus. Isso nos dá medo. E nós precisamos sim colocar o nome, né, da palavra correta para nós entendermos. Medo, temor. Aqui no caso é medo. Porque se eu me insurgir contra ele, quem que vai nos dar proteção? Se ele é o único soberano, entendeu? A lã púrpura. A lã púrpura combina as cores azul e vermelho. O que significa as cores azul e vermelho? A cor azul, ela simboliza o amor. E ao vermelho, aqui no caso da lã púrpura, ela simboliza o temor, que é exatamente a questão de nós termos compaixão. Então aqui não é o temor no sentido de medo, mas é o temor no sentido que faz com que nós tenhamos vamos dizer assim, um quebrantamento interior para que nós possamos exercer exatamente o que? A compaixão. Porque o que é contrário ao amor? A raiva, o ódio. Então o amor, ele é o antídoto. Então o amor pelo ideal nos traz realmente a presença divina. A raiva, ela por este não ter sido atingido, ou seja, a raiva, ela não atinge o ideal. Por que a raiva não atinge o ideal? Porque o amor é o que quebra a raiva. Porque o amor é o antídoto. Então, por isso, a compaixão, ela vence toda e qualquer raiva, ódio e companhia limitada, ok? Então, especificamente, sentimos piedade por nossa alma divina, quando consideramos sua aprovação de ter de viver a tanta distância espiritual de seu lar natural, isto é, da presença de Deus.
Ou seja, o que o nosso Rebbe quer dizer aqui? Lembra daquele velho ditado que diz assim: se você não ama a si mesmo, quem vai te amar? Se você não tem dó de si mesmo, você vai ter dó de quem? Se você não ama a si mesmo, você vai amar a quem? Lembra desses ditados? Esta é a realidade do que nós estamos falando aqui. Ou seja, nós só poderemos, de fato, agirmos com amor e temor, que nos leva à compaixão pelo próximo, se nós aprendemos essa verdadeira compaixão para com a nossa alma divina. A nossa alma divina está milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, infinitamente longe da sua casa. O jardim das almas, junto a Deus. Se nós não tivermos compaixão da nossa alma divina, não da animal, da nossa alma divina, nós não temos como vencer a alma animal e nós não temos como amar e temer o soberano que nos leva à compaixão para com o nosso próximo. Se você não tem compaixão da sua própria alma divina, você não vai ter compaixão de ninguém. Está entendendo como a coisa é mais profunda? Então, quando se fala, se você não tem compaixão de você mesmo, você não vai ter compaixão de ninguém, a coisa mais profunda do que isso é compaixão da nossa alma divina, que está escravizada no bom sentido, ou seja, ela está prisioneira dessa quelipá que chamamos de corpo humano. Ela está prisioneira, limitada aqui. A nossa alma divina, ela é infinita, mas ela está limitada nesta carne, nesse corpo, nessa quelipá, nessa casca. Se nós não tivermos compaixão dela, não teremos de ninguém. E também não teremos como fortalecê-la, porque sempre vamos agir com egoísmo. E finalmente, a quarta tapeçaria, ela nos fala do linho branco, que alude ao nosso básico e inerente amor a Deus, um sentimento que está acima da racionalidade. Este amor é o que nos torna capazes de dar a vida e realizar sacrifícios em honra do Altíssimo, uma vez que expressa nossa conexão inquebrantável com Deus, com o Eterno. Ok? Então, nesse aspecto aqui, o linho branco é tudo aquilo que está conectado ao básico e inerente amor a Deus. Um sentimento que está acima de qualquer razão. Você não tem como explicar o amor. O amor não se explica. O amor se vive. Por que você ama? Por que você ama Edna José Marmol? Eu posso falar um monte de coisas dos seus bons e maravilhosos atributos. Mas se eu não viver... Ela apareceu aqui, ó. Então, se eu não vivo, as palavras são vãs. Como que você ama a sua esposa? Minha esposa é rabugenta. E já começou a dar errado a coisa aí. É você que precisa amar. Mas ela é rabugenta. Mas é você que precisa amar. Como que você ama o seu marido? O meu marido é um casca grossa, que eu nem te conto. Você precisa amá-lo. É o seu marido, é a sua esposa. Nós precisamos vencer tudo pelo amor. Senão, como que você vai viver? Nós temos aí, por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui para você, e me permitem, os amados a quem nós vamos mencionar aqui, mas é um exemplo, realmente de amor, abnegação, e é um exemplo do linho branco, o amor que vence tudo e todos, ok? Então nós temos aí o casal Luciano Picon e a sua esposa Jaqueline, que nasceram com deficiência física,
precisam de andador e cadeira de roda desde que nasceram, para poder ir e vir. E os dois são marido e esposa. Com toda a deficiência, eles têm vencido todos os obstáculos, todas as adversidades. Por causa do quê? Porque são teimosos, rabugentos? Não. Porque amam um ao outro. Porque ele ama ela, mesmo com as suas deficiências e as suas limitações. Ela ama ele, mesmo com as suas deficiências e suas limitações, mas é o amor que está vencendo. Porque fisicamente podem ter os seus defeitos físicos, mas espiritualmente são perfeitos. E o amor vai aperfeiçoando ainda mais essa questão. Temos aí, por exemplo, né, a Eunice Lorete Bezerra, do Rio de Janeiro. O Luciano Picon e a Jaqueline são de Osasco, São Paulo. A Eunice, ela é do Rio de Janeiro, né? Com toda a data vênia, com todo o respeito aos amados aqui mencionados, né? Que nem pedi permissão para falar deles, mas é por amor, ok? E a Eunice Bezerra Lorete, lá do Rio de Janeiro, casada de nova, um jovem casal, certo? Vivendo o início do seu casamento, num belo dia já, né? Já com um filho, né? O marido sofre um AVC terrível, sobrevive, mas torna-o incapaz para o trabalho. O seu filho é autista. E ela trabalhou 30 anos de enfermeira no Rio de Janeiro, aposentou, e agora ela diz assim: agora eu posso completar a minha missão para cuidar do meu marido e do meu filho, dedicar a eles todo o tempo da minha vida. E por que isto? Porque é teimosa? Não, porque ama. E quando se ama, as correntes são inquebráveis. Então é isso que nós temos aqui dentro das 4 tapeçarias. Vidas que vivem e não vidas que são zumbis. Vidas que vivem. Porque tem uma força maior que os locomove para a frente, ok? Temos também no aprendizado nosso as 4 medidas do mexicano. As 4 medidas do mexicano, nós temos aí, né, o relato dentro do nosso paraxá da semana, né? Vai a Hel, no sentido de, no capítulo 36 e 37, né? Romper para construir, onde traz para nós realmente a questão, diferentemente das medidas indicadas por Deus para os outros artefatos do Mexicano, as dimensões da arca eram todas medidas fracionadas, porque elas eram quadradas. Como a arca era onde se alojava a Torá, isso faz alusão à ideia de que a Torá deve nos quebrar. Deve-se estudar a Torá de tal forma que isso quebre os nossos maus hábitos e os traços de personalidades de índole negativa que se encontram arraigados em nós. Então essas 4 medidas da Aron HaKodesh, a arca sagrada, que são medidas quadradas, portanto, medidas quebradas. E dentro da arca sagrada está a Torá. E isso significa que a Torá deve nos quebrar. Quebrar o quê? Quebrar os nossos maus hábitos. Por isso, o estudo contínuo da Torá,
participar onde tem estudo da Torá, as 7 leis de Noé e suas ramificações, faz com que nós sejamos quebrados pela Torá, para que realmente os nossos maus hábitos vão para bem longe de nós, muito bem longe de nós, ok? E finalizando, nós temos aí os 7 tipos de almas, que estão ligados às 7 maneiras de iluminar o mundo. Lembrando que a nossa tarefa suprema é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então nós precisamos de fato iluminar este mundo. Então o nosso Rebbe, ele diz assim, cada alma divina é uma fonte de iluminação divina. Então a nossa alma divina é uma fonte de luz. Por que é uma fonte de luz? Porque a sua origem está em Deus, que é a fonte essencial de luz para tudo e para todos. E a nossa alma divina, ela nasceu em Deus. Só para fazermos uma observação, amados, para entendermos melhor essa questão da nossa alma, né? Espero que o tempo não fique comprido, porque eu não marquei o horário de início aqui, me perdi no horário aqui de início. Porém, vejam bem, para nós entendermos melhor essa questão da alma, a criação. Quando alguém despreza a criação, quando alguém despreza os 5 primeiros livros da Bíblia, ele está desprezando Deus e tudo que ele criou. Portanto, ele, de fato, ele está desconectado de Deus. Seja qual for o segmento religioso, menospreza os 5 primeiros livros da Bíblia, ele está menosprezando o único Deus Criador, Redentor e Salvador. Está renunciando à obra da criação. Então, por isso que tem os adeptos aí que diz que, uns dizem, né, que nasceu do macaco, outros dizem que nasceu de um peixinho que estava lá na água e depois criou perninha, veio para a terra, depois veio para a terra e foi se tornando até chegar ao famoso Homo sapiens, né? E tem aqueles ainda mais idiota, ainda por incrível que pareça, que acredita que o universo lançou para a Terra lá um monte de estrume, né? Para não falar a palavra rasgada de forma vulgar, né? Então o universo juntou lá no universo juntou lá um monte de estrume, jogou aqui na Terra e desse estrume acabou nascendo o ser humano. Então são os absurdos quando as pessoas se desconectam do único Deus Criador, Redentor e Salvador, que a coisa fica realmente um absurdo. Mas, como diz outro, né? Tem idiota para tudo, né? Então aí é que está. Por isso que tem um famoso ditado, né? Onde a idiotice dá ideia, então a inteligência nem traz nenhuma opinião. Fica quieto e ó, porque não adianta. Mas, para entendermos melhor sobre essa questão, ok? Na criação, tudo, 99,999% de tudo criado, Deus disse, Deus falou e veio a existir. Tudo, com uma única exceção. Com uma única exceção. Então, os nossos mestres e o Tânia fala que tudo que Deus falou, ele saiu da sua fonte e desconectou-se da sua fonte. Tudo na criação desconectou-se da sua fonte essencial. Porque a palavra dita, ela fez com que veio a existir o que foi dito. E isso passou a existir de forma independente de uma certa forma de dizer. Ok? Então, literalmente para dizer, o reino vegetal, animal e mineral, eles não precisam de Deus no sentido assim, de ter uma vida em abundância.
ele segue um curso natural já estipulado pela criação. Estamos falando nesses termos para podermos diferenciar o ser humano, para entendermos melhor a questão do ser humano. Por quê? Porque Deus ele não disse, haja o homem, ou o ser humano, como queira, e ele veio existir. Não. Para que o ser humano viesse a existir, houve duas etapas. Primeiro, Deus juntou terra de todos os quadrantes do planeta e formou aquele boneco de terra. Até então era apenas um boneco de terra. Mas a sequência, agora vem a segunda etapa, onde que fala que Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida e ele veio a existir, tornou-se uma alma vivente. Então, na prática, dentro do sentimento mais profundo do ensinamento que os nossos sábios trazem, etc. e tal, o soprar de Deus significa o beijo de Deus. Que nem um salva-vida, quando ele faz respiração boca a boca para trazer à vida o afogado. Entendeu? Então, quando Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, é o beijo de Deus. Então, Deus não disse, Deus beijou. E quando Deus beijou, ele soprou. Ruach, o espírito de vida, a alma divina. E passou a ser uma alma vivente. É por isso que o homem é impossível estar desconectado de Deus. Ele pode até dizer que é ateu, mas ele tem uma centelha divina por causa do sopro. O beijo de Deus no ser humano. Então, nesse sentido aqui, os 7 tipos de almas, né, que fala aqui, na realidade, são 7 atributos da nossa alma, né? Para que ninguém saia correndo e dizendo por aí afora, né? Agora estão dizendo que nós não temos mais uma alma, agora nós temos 7 almas, somos que nem gato, temos 7 vidas, né? É justamente para impedir essas chocarrices, né? Essas piadinhas de mau gosto aí. Então, são 7 atributos da nossa alma divina. É esse sopro de Deus. Então, o nosso Rebbe diz assim: a menorá, o candelabro de 7 braços no mexicão tabernáculo no deserto e posteriormente no Beit HaMikdash, é a fonte de luz presente no mexicano, que simboliza a compreensão e o esclarecimento. Luz é compreensão e esclarecimento. Saia da escuridão e você vem para a luz. E você vindo para a luz revela quem é você. Enquanto você está na sombra, as pessoas ficam lá olhando lá. Quem será que está ali na sombra? Na hora que você sai da sombra e vem para a luz, você está se revelando. E as pessoas estão vendo quem é você. Entendeu? Então, representa exatamente isso, compreensão e esclarecimento. O repentino e fugaz resplendor de uma ideia na mente é semelhante a um relâmpago cruzando o céu escuro. Então, quando realmente as pessoas têm um repentino e fugaz resplendor de uma ideia na sua mente, é um raio que partiu lá do trono da graça de Deus, rasgou todo o universo, as 200 bilhões de galáxias, e chegou em você. Olha como são magníficas e magnânimas as ações divinas. Então, cada alma divina, ela é uma fonte de iluminação divina. Ou seja, a nossa alma divina é luz. Ela não tem pé nem cabeça. Ela não tem braço, nem olhos, boca, nariz e companhia limitada. É uma luz. Porque ela está conectada à fonte essencial da sua existência, que é Deus,
que é muito mais além de qualquer que possamos expressar como fonte inesgotável de luz. Deus é muito mais do que isso. Tudo, por mais magnífico que você possa comparar Deus, ele ainda é muito mais do que isso. Ok? Entendeu? Então, a nossa alma divina é luz porque ela tem origem na sua fonte essencial, Deus, que é o sem limite, Ein Sof, o infinito, sem limite. Então, ele é a fonte de luz sem limite. Entendeu? Então, cada alma divina é uma fonte de iluminação divina. É nesse sentido que a alma é denominada, metaforicamente, de lâmpada de Deus. Lembra quando o Provérbios fala que a alma do ser humano é uma lâmpada de Deus? Então a nossa alma é a lâmpada de Deus, ou seja, a nossa alma é a luz de Deus. Já diz o termo, é a luz de Deus. A nossa alma pertence a Deus. E se nós não tivermos o que vimos ali atrás, essa complacência, essa compaixão da nossa alma divina por estar prisioneira nessa quelipá, nessa casca aqui, nós não vamos ter compaixão de ninguém. Entendeu? Como é magnífico o conhecimento. Então, nesse sentido, as 7 lâmpadas da menorá. Quais são as 7 lâmpadas da menorá? Os 7 braços da menorá, do candelabro no Beit Hamikdash, e que foi lá no Mishkan, tabernáculo no deserto. A menorá de 7 braços, que simboliza exatamente o quê? 7 tipos de almas judias e aqueles que se associam ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Você entra nessa conexão das 7 almas. Ok? Cada um tem o seu caminho particular na revelação da divindade, fundamentado nas 7 emoções básicas. Então, primeiramente, nós vamos ver o quê? Quais são os 7 atributos da nossa alma emocional? Nós temos aí bondade, força, vitória, reconhecimento, fundação e reinado, né? Que estão conectadas com as 7 Sefirot. As Sefirot são 10, estas são as 7, as mais inferiores, que são chamadas de Midot, que significa atributos da nossa alma. Ou seja, os atributos da nossa alma, Midot, bondade, força, vitória, reconhecimento, fundação e reinado. Dentro da aplicação aqui, o nosso Rebbe diz assim: as 7 emoções básicas da nossa alma são, primeiro, amar a Deus. Segundo, temer a Deus. Terceiro, se conectar com Deus por meio do estudo da Torá e para os Benei Noah, juntamente com as 7 leis de Noah. Quarto, superar os obstáculos à divindade no mundo. É você superar o mundão lá fora. Por isso que você precisa se envolver com o mundo lá fora como prata. E se você não é prata, é bronze, você não pode fugir também à sua responsabilidade. Tem que estar lá no meio, trazendo luz divina. Quinto, valorizar e apreciar a bondade de Deus. Né? Você não pode deixar de valorizar e apreciar a bondade de Deus em tudo. Por isso que você começa o dia fazendo o Modeh Ani. Graças te dou ao Rei vivo e existente, por devolver pela sua bondade, de devolver com piedade dentro de mim a minha alma. Grande é a tua confiança. Qual que é a confiança de Deus? Que você no dia de hoje venha cumprir a sua missão de ajudar a transformar este mundo para ser a moradia de Deus, trazendo luz e presença divina. Sexto atributo, se orgulhar. O orgulhar aqui é no bom sentido. Se orgulhar de ser um emissário de Deus no mundo. Você é um emissário de Deus nesse mundo. E como emissário de Deus, você precisa ter a fidelidade de trazer, teletransportar, manifestar a palavra divina. Por que teletransportar? Porque quando nós estamos anunciando a palavra divina,
A palavra divina está saindo do trono de Deus a trilhões, quatrilhões, vezes mais quatrilhões e mais vezes infinitamente de quilômetros de distância do trono da graça de Deus, onde nós estamos. É apreciar, valorizar a bondade infinita de Deus. E a sétima, depois de tudo isso, Deus não esquece da questão do atributo ser humilde. Sem isto, você não conquista nada. E você não faz nada. Então, por isso, amados, estas são as nossas lições para hoje. Que cada um de nós, como boas ovelhas, possamos ruminar bem esta palavra, para que possa surtir um efeito muito positivo e maravilhoso, não somente em nossas vidas, mas também para o nosso próximo. Vamos, juntos, transformar este mundo para ser a moradia de Deus. E que Mashiach se revele a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo agora. Amém, amém. Até amanhã, amados. Shalom, shalom.